E aí, galerinha do oitavo ano, beleza? Show de bola, né? Então, estou aqui para passar o material para vocês em vídeo. Lembrando que esse material você pode parar o vídeo, fazer a leitura da aula que vai estar sendo exposta para você. E aí, o que você tem que fazer? Eu, dentro da sala de aula, vocês sabem, eu gosto muito que o aluno escreva, tá certo? Ah, professor, o texto é grande. Se você conseguir printar a tela e colocar esse texto no caderno, tranquilo, sem problema nenhum. Fazendo esses exercícios aí, acredito que vai ficar até mais fácil para você, tá certo? Professor, como que eu vou encaminhar esse material? Calma, vou disponibilizar para vocês o meu e-mail, que talvez pode ser o e-mail institucional, para que você possa mandar esse material. Tá ok, pessoal? Aí basta você printar a tela, ou seja, basta você printar o seu caderno, digamos assim, dos exercícios já propostos, tá bom? Outra coisa muito interessante que você tem que saber é esse material. Quando você estiver assistindo às aulas online, basta parar o vídeo para você ler o texto. Basta parar o vídeo para que você possa fazer os seus exercícios. Beleza? Então vamos curtir essa aula aí, tranquilo. E a gente vai conversando durante o período das nossas aulas. Tá certo, galera? Vamos lá para a nossa aula? Bora lá, oitavo! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então estou aqui de volta, né? A gente vai falar sobre esse plano de estudo tutorado. No caso aqui da minha matéria é a disciplina da língua inglesa, tá certo? E então como é que nós vamos trabalhar isso aqui com vocês? É importante fazer os exercícios, tá? É importante fazer esses exercícios. E se você não tem condições de ter um equipamento ideal dentro da sua casa, como eu disponibilizei esse vídeo aqui no canal do YouTube, basta você acompanhar e pausando o vídeo ou escrevendo no seu caderno, tá? Pode escrevendo no seu caderno, ou aqueles que têm condições, pode, se tiver já o material em mãos, que acredito que alguns poderão ter, pega esse material, printa ele, aquela parte que você está fazendo os exercícios, coloca lá no editor de texto e manda para mim. Aqueles que tiverem que fazer escrevendo no caderno, pode chegar assim sobre o caderno, tirar uma foto, né? Ou colocar essa de uma forma que você possa encaminhar para o meu e-mail. Vou disponibilizar esse e-mail para vocês também, tá? Que nesse caso é um e-mail institucional da escola, mas vai estar o meu nome lá, tudo bem, galerinha? Seguindo aqui os nossos estudos, tem aqui algumas opções que eu preciso explicar para vocês. Se alguns professores explicou, é melhor dar um reforço aqui, tá bom? Então aqui você tem orientações para os pais, a orientação para vocês. Se você quiser saber mais uma coisa, está aqui. Para fazer leitura, basta fazer o seguinte: dá um pause para esse vídeo agora nesse momento e começa a fazer a sua leitura, tá? Aí você faz a sua leitura. Eu vou descendo aqui devagar para vocês. Aí você pode pausando o vídeo, faz a sua leitura, tá? E aí, para que eu tenho que fazer essa leitura, professor? Para que você possa ler, meu querido, minha querida, para que você possa entender qual que é a proposta do material, tá bom? Pausou, fez a leitura, tranquilo. Agora nós vamos seguir aqui com a nossa primeira semana, tá? Nessa semana você já tem aqui o eixo, tá? O que vai ser trabalhado e o objeto de conhecimento, né? Que nós vamos trabalhar o que? A parte artística e a literária. Professor, o que é essa parte literária? Pessoal, literária vem de literatura, tá? Ou seja, é a técnica de compor e expor os textos escritos. Ah, quer dizer então que eu posso ser um escritor? Pode, você pode escrever, você pode colocar as suas imagens, desenhos junto com aquilo que você vai escrever, beleza? Bom, seguindo aqui, pessoal, aí nós vamos trabalhar junto a interdisciplinaridade. O que é a parte da interdisciplinaridade? Pessoal, é o que engloba a participação de outras disciplinas, tá bom? No exemplo aqui, você tem que vai participar junto conosco aqui a arte, né? E a educação física. A arte vocês sabem, porque tem imagens, tem desenhos, a parte da literatura também engloba isso. E a educação física, professor? A educação física trabalha muito a parte do que está no contexto, do que está no texto, tá certo? Sabe-se lá se a pessoa teve algum problema de violência, sabe-se lá se a pessoa teve algum problema de doping, sabe-se lá se a pessoa era viciada em bebida, sabe-se lá se a pessoa tinha problemas, né, físicos. E aí? A educação física também trabalha com isso. Tá bom, galera? Seguindo aqui, então vamos lá. A primeira atividade aqui vai ser a parte da literatura em si, tá?
Então o nosso gênero textual vai ser a parte da biografia e nós vamos trabalhar com Edgar Allan Poe, tá bom? O Edgar Allan Poe ele é muito famoso e tem muitos filmes dele aí rodando, né, no mundo todo. Dentre esses filmes tem lá, ó, The Mask of the Red Death, A Máscara da Morte, tá bom? E se você quiser acompanhar e ver esse filme, é só você posicionar o mouse aqui, ó, onde eu estou, tá vendo, ó? Nesse link que vai te levar lá para o filme do canal de YouTube, né? Graças a Deus está de graça lá. Só que aí você vai ter que, se você quiser acionar a legenda em português, pode. Mas eu aconselharia vocês acionar a legenda em inglês, porque nem tanto a fala ela é diferente da escrita. Vocês estão lembrados disso, né? E vocês estão ligados aí que eu sempre falei, quando você for fazer a sua tradução, faça a sua tradução livre. Não faça a tradução literal não, porque quando você faz a tradução literal, as classes de palavras ficam em desordem, né? Adjetivo vem lá na frente, substantivo vem depois aparece o pronome que está no lugar errado, entenderam? Então nós vamos seguir isso aqui, tá? Então dentro da primeira parte aqui do gênero, tem a biografia. Biografia de quem? Do Edgar Allan Poe. O que é biografia, professor? Pessoal, é um gênero literário que vai narrar a história de vida de uma pessoa. Por exemplo, biografia, a sua biografia, você tem a sua biografia? Então você vai contar a história todinha sua. Quando você vai assistir lá os canais fechados, principalmente do History Channel, o canal de história, né, da History, lá ele fala assim, ó, biografia do fulano de tal, biografia da ciclana, beleza? Então eu aconselho também a vocês buscarem esse tipo de literatura, tá? Bom, aqui na literatura tem a biografia do Edgar Allan Poe. Aqui nós estamos vendo a imagem do Edgar Allan Poe, né? Tá aqui. Então vocês podem observar nesse caso que o Edgar Allan Poe parece que ele está meio tristonho, né? Aqui é a esposa dele, claro. Então Edgar Allan Poe teve uma série de divergências, teve uma série de problemas na vida dele, tá? Teve uma série de problemas na vida dele. Então esse aqui é o Edgar Allan Poe, tá certo, pessoal? A imagem dele já diz tudo, por isso que é importante ter a arte. Bom, eu vou fazer a leitura para vocês na língua inglesa. Vocês vão acompanhando devagar, tá certo? E depois eu tenho a leitura da língua portuguesa, porque eu fiz a minha tradução livre, tá certo, pessoal? Eu fiz a minha tradução livre. Então tem a biografia dele aqui. E nós temos o Edgar Allan Poe. Vocês notaram que eu coloquei algumas escritas em vermelho aqui em cima das datas? Por que isso, professor? Para facilitar para vocês. Quando você for falar uma data, em vez de falar 1100, né, que ocupa muito espaço, você vai falar de acordo com o que está aqui na literatura. É como se fala, é como que o inglês americano, como que o inglês britânico, eles falam. Eles não falam 1831, eles não falam 1835, tem uma diferença aí, tá bom? Então eu coloquei escrito em vermelho aqui para facilitar para vocês. Beleza? Então vou fazer a leitura, prestem bastante atenção, vamos devagar, tá? E aí depois eu vou fazer a leitura na língua portuguesa. Vamos lá? Biography. Edgar Allan Poe was born in 1809 in Boston, Massachusetts, in the United States. He was the second of 3 children, David and Elizabeth. His parents were actors. His father abandoned the family in 1810, and his mother died the following year. He was an orphan at the age of 3. He attended the University of Virginia. In 1827, he enlisted in the United States Army. Following his armed service, Poe was admitted to the United States Military Academy of West Point, but he was again forced to leave for lack of financial support. Então vamos continuar aqui embaixo. Coitado, né? Já tá tendo problema aqui para ele, mas depois nós vamos fazer a leitura na língua portuguesa, tá bom? Continuando. From 1831 to 1835, Edgar Allan Poe lived in Baltimore, where his father was born, with his aunt Maria Clean and her daughter, his cousin Virginia. He began to devote his attentions to his cousin, and in 1836 they got married. She was only 13 years old. In 1847, at the age of 24,
Virginia passed away from tuberculosis. Paul was overcome by grief following her death. He continued to work, suffering from poor health and struggling with financial problems. He was an American writer, poet, critic, and editor best known for evocative short stories and Virginia, who became his literary inspiration as poems that captured the imagination and interest of readers around the world. He died in 1849. Poe's work as an editor, a poet, and a critic had a profound impact on American and international literature. His stories mark him as one of the originators of both horror and detective fictions. Many anthologies credit him as the architect of the modern short story. Bom, desculpa aí que a gente vai lendo, tem que estar tomando água, né? Galera, vocês viram que tem partes do texto que falam um pouco da melancolia que vivia o Edgar Allan Poe, tá certo? Alguns aí já devem ter matado a charada, tá bom? Sobre a história do Edgar Allan Poe. Agora eu vou fazer a leitura para vocês da língua portuguesa, tudo bem? Então vamos prestar atenção aqui que eu fiz a minha tradução livre, vocês também podem fazer a tradução livre de vocês, tá certo, galera? Então vamos lá comigo, ó. Edgar Allan Poe nasceu em 1809 em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele era o segundo de 3 filhos, David e Elizabeth. Seus pais eram atores. O pai dele abandonou a família em 1810 e a sua mãe morreu no ano seguinte. Ele ficou órfão aos 3 anos de idade. Nossa, por aí já começa tudo, né? Por aí você já percebe que já deu problema para ele. Então tá aqui, ó, nesse setor aqui, ó. Ele morreu, né? Ficou órfão aos 3 anos de idade. Continuando. Frequentou a Universidade da Virgínia. Então tá aqui, ó. Viu? Tô marcando aqui para vocês, ó. Frequentou a Universidade de Virgínia. Em 1827 se alistou no Exército dos Estados Unidos. No serviço militar, Poe foi admitido na Academia Militar dos Estados Unidos de West Point, mas ele foi novamente forçado a sair por falta de apoio financeiro. Então, galera, a vida dele já começou meio que tudo errado, né? Onde é que está esse apoio financeiro? Tá aqui, ó, for lack of financial support. Ok, guys? Agora nós vamos para o próximo parágrafo. Vamos lá. Continuando aqui, ó. De 1831 a 1835, Edgar Allan Poe viveu em Baltimore, onde nasceu seu pai, sua tia Maria Clean e a filha dela. Beleza? Então, onde é que está a filha dela? Pessoal, eu coloquei aqui, ó. Tá aqui, ó. Maria Clean and her daughter, his cousin Virginia. Porque senão vai ficar assim, ó. Maria Clean é sua filha Virginia. Mas aí essa sua filha, a gente não sabe se é filha do próprio Edgar Allan Poe ou se é filha dela, né? Então por isso que eu coloquei aqui, ó, filha dela, tá certo? Da tia dele, que é a Maria Clean, tá bom? Continuando aqui, ó. Sua tia Maria Clean e a filha dela. Sua prima Virginia. Então o nome da prima do Edgar Allan Poe era, tá aqui, né? Virginia, tá bom? Olha lá, Virginia, que era a prima do Edgar Allan Poe. Tá certo, pessoal? Deixa eu continuar aqui, ó. Ele começou a dedicar a ela, né, dando atenção à sua prima em 1836, ou seja, estava tendo uma simpatia, né? Daí casaram. Ela tinha apenas 13 anos de idade. Tá certo? Tá aqui, ó, ela tinha 13 anos de idade. Então tá escrita essa parte aqui, ó. Ela tinha somente 13 anos de idade. Beleza? Em 1847, com 24 anos, Virginia faleceu de tuberculose. Eita nós, hein? Então vai ficar fácil de você achar essa palavra tuberculose aí, né? Poe foi dominado pela dor após sua morte. Ele continuou a trabalhar, sofrendo de problemas de saúde, lutando com problemas financeiros. Coitado, né?
Ele era um escritor, poeta, crítico e editor americano mais conhecido por contos sugestivos, e Virginia tornou-se sua inspiração literária como poemas que capturavam a imaginação e interesse dos leitores em todo o mundo. Ou seja, então ele pegou a Virginia, que foi a ex-esposa dele, né, e se inspirou nela para criar as histórias. Ele morreu em 1849. O trabalho de Poe como editor, poeta e crítico teve um profundo impacto na literatura americana e internacional. Suas histórias o marcam como um dos autores de suspense, beleza? Atores de suspense está aqui, ó, no final, tá bom? Tá aqui, ó. Professor, não tinha que ser histórias de horror? Cara, eu procurei aliviar ao máximo, mas se você quiser colocar entre parênteses horror aí, pode. Tem diferença de horror e suspense. Eu caracterizo o Edgar Allan Poe mais com histórias de suspense, né? Continuando. E ficção policial. Muitas antologias. Professor, o que vem a ser, que é essa palavrinha aqui, ó, antologia? Antologias são os trabalhos literários usados por temática. Então ele usava muito tema, né? O Gato Preto, a Máscara, e assim ia, né? O Castelo do Fulano de Tal. Então ele utilizava esse tipo de temática. Continuando aqui, o acreditam como arquiteto do conto moderno. Beleza? Quem não teve oportunidade de ler as histórias do Edgar Allan Poe, tem muitos filmes aí, tá? Vocês têm a oportunidade de aprender e ler as histórias do Edgar Allan Poe. Então, continuando aqui, pessoal, vamos lá, né, para as nossas questões, beleza? Aqui na primeira você tem lá perguntas para serem respondidas de acordo com o texto acima. Olha, nós fizemos duas leituras e acredito que essas duas leituras facilitaram aí para vocês. Fizemos a de língua portuguesa, aliás, primeiro fizemos a da língua inglesa e fizemos a de língua portuguesa, principalmente para facilitar, né? Temos aqui as perguntas, já expliquei, pode responder no seu caderno. Ah, tem que colocar o enunciado? Tem. Ou você pode printar a tela, recortar, aqueles que tiverem condições, né? Condições, conhecimento, podem colocar tudo no editor de texto e depois encaminhar para mim, tá certo? Organizadinho aí, bonitinho. Então, perguntas para serem respondidas de acordo com o texto acima. Primeiro, quando nasceu Edgar Allan Poe? Ó, sugestivo, você já sabe, tá lá no texto, fica até mais fácil depois das duas leituras, né? Onde nasceu ele? Quantos anos ele viveu? Edgar casou-se com sua prima que conheceu quando morou com sua tia Maria Clena. Como ela se chamava? Que idade tinha quando eles se casaram? Continuando. Em que ano morreu Edgar Allan Poe? De que morreu sua prima, ainda jovem? Além de escritor, poeta e crítico, que mais foi Allan Poe? Tá lá também no texto, né? Tem algumas coisinhas lá que você pode tirar, tá bom? Aqui, pessoal, aquilo que eu falei para vocês. Vocês estão lembrados da educação física? Da educação física costuma ter algumas fichinhas, né? Para saber mais sobre você ou das pessoas. Só que aqui, nesse caso, nós temos o perfil do autor. Como é que é isso, professor? Está escrito aqui, ó, The Author's Profile. Vocês estão lembrados que tem esse apóstrofo aqui em cima, tá vendo aqui, ó, tá escrito autor, tem um apóstrofo e o Szinho. Isso aqui não é plural, viu, galera? É porque ele está dizendo que é o perfil do autor, tá certo? Quando aparece esse apóstrofo e o F, o Szinho, significa que esse nome aqui, ó, ele tá mandando em cima desse aqui. Ou seja, é o perfil de quem? Do autor. É alguma coisa de alguém, tá certo? Então, quando acontecer isso com vocês, vocês já vão saber. Então, aqui nós temos o que agora? Nós temos dentro dessa lista, que eu vou ler, tá? Você vai especificar aqui tudo que ele está te pedindo, tá? Então, aqui nós temos o que? O primeiro, ó, name. Óbvio, é o nome do autor, você vai colocar ele aqui. First name, certo? É o primeiro nome dele, né? Last name, que é o sobrenome. Nationality, a nacionalidade. Profession, profissão. Father's profession, olha o Szinho de novo, um apóstrofo, né? Profissão de quem? Do pai. Mother's profession, profissão de quem? Da mãe. Aí temos lá birth year, lembra do happy birthday to you? Olha o bird ali, tá?
O ano de nascimento. Birthplace. Place, pessoal, é o local de nascimento, né? Death date. Tá certo? Death date. É a data da morte dele, né, pessoal? Parece, né? É a data da morte dele. E o death place é onde que ele morreu, qual local que ele morreu. Beleza? Então aqui você tem alguns itens, né? Aqui está dizendo assim, ó, um pequeno documentário em português está disponível no seguinte link. Ó, legal, ó. Então você posiciona o ponteiro do mouse aqui, clica, tá? Nesse setor aqui, ó. Você vai clicar e ele vai te levar para o documentário lá do Edgar Allan Poe. Tá certo, galerinha? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Relembrando, nós vamos precisar desse material para fazer o registro dele, aquilo que eu expliquei para vocês. Só que quando eu entrar lá no, digamos assim, lá no grupo de vocês do 8º ano, eu vou explicar como é que nós vamos trabalhar com esse material. Tá certo, galera? Então fica um abração aqui do professor Eurípides. Bye, bye!